Oi, gente. Boa tarde. Entre o vídeo que eu postei de manhã e esse, tem um outro, tá bom, gente? Mas é que esse daqui eu tinha que vir fazer agora, tá? Então, no outro eu tô mostrando que eu fiz exame, a Ilô também, dando uma volta na cidade. E provavelmente ele entra amanhã, tá? E aí eu vim aqui por esse fato, né? Para falar do meu amigo que se foi com só 50 anos, gente. É um luto. É uma pessoa que eu conheço. Eu tenho 59, ele 50. Eu não sei falar muito bem, gente. Eu sei que eu lembro quando ele era moleque. Eu tinha meus 22 anos por aí e ele era moleque, né? 22 menos 9, então ele tinha uns 11 anos, um moleque. Ele morava na frente da minha casa, sabe? Nós chamamos ele de Luciano Preto. Vem ser, gente, irmão do Chiquinho Preto, que ganhou minha rifa. Entende? E ele era muito terrível quando era pequeno, muito terrível quando ele era moleque. A gente até achava assim que ele ia ser terrível depois que crescesse também. Terrível que eu falo é que ele fosse se perder, né? Bebida ou até mesmo outras coisas. E que o pai dele bebia muito, inclusive morreu muito novo. A mãe dele bebia muito também, mas a mãe dele parou. Que bom, né? Pois é, gente, só que ele foi por um ótimo caminho. Ele era uma pessoa excelente, sabe? Ele morava na roça também. Ele também quis uma vez vir morar aqui. Ele morava num lugar encostado aonde nós já fomos também procurar, mas não agora, faz tempo. Antes de morar aqui, nós fomos lá naquele lugar. Então, e a gente gostava muito dele. Então, a hora que eu soube, eu vou fazer um vídeo de umas comprinhas que eu fiz. E eu, a hora assim que eu cheguei de Jaguariúna com essas comprinhas, fui entregar umas verduras e aproveitei para sair no mercado lá, né? E aí eu cheguei, o mozinho falou: nossa, gente, eu levei um susto, um susto, um susto. 50 anos, nós chamava ele de negão, às vezes de Luciano mesmo. Ele fazia muita piada com ele mesmo, sabe, gente? Piada de preto. Ele adorava contar piada de preto. Quando eu separei do meu ex-marido, ele arrumou uma certa namorada, né? Que não vem ao caso falar o nome, que até porque eu nem lembro também. Ele falou assim, brincando, ele brincava muito comigo, ele ia muito em casa. Ele falou assim: quem mandou você largar dele, Rô? Agora ele arrumou uma mulher tão feia, parece o capeta chupando manga. E a mulher dele, gente, era babá da Alínica Natália, sabe? Ela trabalhava em casa quando eu ia sair para vender, né? Porque é da época que eu vendia de porta em porta, sabe? E inclusive ela saiu de mim para ir morar com ele. Ela ficou bastante tempo lá. Um amor de pessoa. E é tão ruim, né, gente? A gente perder uma pessoa que a gente conhece desde pequeno, e tão próximo, e tão novo, né? Próximo da gente, e tão novo. Poxa vida. Ah, gente, e outra coisa que eu queria falar, ele não bebia, ele não foi para bebida, ele não tomava uma cerveja e ele não fumava também, viu, gente? Eu não sei qual foi a causa do falecimento dele, mas há um tempo atrás ele teve um CA. Só que até onde eu sei, era benigno e foi operado e estava tudo certo. Inclusive, depois que ele foi operado,
Eu encontrei ele na central de saúde, belo e formoso, como sempre, conversando e rindo, nem faz tempo nenhum. Perguntei como é que ele estava, ele falou que estava tudo bem, que estava tudo resolvido. Então eu não sei do que foi, eu não sei. Agora, faleceu foi 2 pessoas aqui. O outro é muito conhecido, muito conhecido. O Luciano também. Quem não conhece o Luciano Preto? Luciano Preto, gente, ele lá nos antigamente, ele fazia muito serviço braçal, sabe? Ou homem trabalhador, sabe? De abrir poço artesiano, de abrir poço caipira, de arrancar barranco, parecia uma máquina. Trabalhava demais, inclusive chegou a tirar um barranco de um outro terreno que eu tinha, antes de ter esse que eu tenho agora. Ele tirou um barrancão lá, sabe? E eu esqueci que eu ia falar uma coisa de quando ele morava na frente de casa. Eu esqueci, gente. Bom, mas ele era muito trabalhador, muito, gente, muito, sabe? E foi junto também, esse é muito conhecido na cidade, embora o Luciano também. Mas veja bem, esse é muito conhecido e eu mesmo não me lembro dele. Já até fui no estabelecimento dele, mas se eu falar que eu lembro dele, eu não lembro. Mas eu conheço muito por nome. Se vocês tiverem curiosidade, vocês podem até entrar no Face. É Gordinho e Paloma, né, Ilô? Gordinho e Paloma. É que eles tinham alguns estabelecimentos, restaurante, trailer de lanche. Mas no Face, para as pessoas acharem ele, se meus inscritos quiserem achar, tiver curiosidade. Eu acho. Gordinho e Paloma. Se pesquisar Gordinho e Paloma, vai aparecer o restaurante deles. Mas eu acho que se pesquisar André, não sei da Você não sabe o nome, né? Então, é que nem a Ilô tá falando, se pesquisar, Deixa eu ver o nome dele aqui. se pesquisar Gordinho e Paloma, vai aparecer o restaurante dele, os trailers, as coisas que ele tinha lanche. Gente, eles eram muito bem sucedidos. Gente, ele deve ter uns 40 anos e a Elô é amiguinha do filho dele, sabe? E o mozinho conhecia muito ele. Por quê? Porque muitas... André da Silva. Não, André José da Silva. Tá no Face dele? Não, André... esse daí é o nota de falecimento. É, gente, é esse aqui e a nota de falecimento, né? Mas o nome dele é André José da Silva. Então, o mozinho falou que ele gostava muito de música de viola e uma vez, sempre, né, onde o mozinho estava, ele sempre aparecia. E o mozinho falou que ele era tão querido que aonde ele ia uma renca atrás, sabe? E um dia o mozinho estava no Tio Léo, uma lanchonete que tem aqui, grande, sabe? Cantando com o Jean. E ele chegou lá, mas chegou tipo com uma caravana atrás dele, sabe? O gordinho. E daí... chegou aquele monte atrás e ele falou, a voz do mozinho, né? Ei, voz boa para cantar uma do Ronaldo Viola. Aí o mozinho começou a cantar do Ronaldo Viola, que o mozinho conhece, né? Gosta muito, e eu também gosto muito. Ele falou que o gordinho até pulava, sabe? Por causa da música, de tanto que ele gostava. Então, gente, tão novo, e sabe do que ele morreu, gente? Olha que morte besta. Doença do carrapato. Aí o mozinho falou que ele gostava muito de ir pescar, que ele gostava muito de andar para a beira de rio, que ele gostava muito de andar atrás de cavalo, pasto, todas essas coisas, né? Então, e aí eu falei pro mozinho, que perigo, gente, sorte nossa que pelo menos capivara aqui não tem. Por enquanto, né, mozinho? Não, eu já desliguei, mozinho, essa é outra. Ah, mozinho? Por enquanto, né? Aqui não tem como vir que não tem rio, né? Mas e esse riozinho não atrai elas? Ai, graças a Deus, gente, porque aqui em Pedreira tem muita capivara, gente. Muitas vezes você tá andando na pista, elas estão atravessando, andam em bando, tem muita capivara. Mas não aqui. Não, aqui não, aqui realmente, se tem uma coisa que eu nunca vi, graças a Deus, foi capivara. Eu tô falando, do Nadir pra lá, mozinho, atravessando a pista ali. Porque ali o rio é grande, né?
Agora aqui não. Então a gente fica sentido, né, gente? Pra vocês verem a vida. Vocês veem que eu acabei de pôr os shorts aí, né? O remix do biólogo Henrique, né? Que é a moça da cobra lá, que foi picada. E como ela falou e como o biólogo falou, a vida é um sopro, né? Doença do carrapato. E aqui em Pedreira tinha 2 amigos meus, os 2 foi pescar junto e os 2 foi picado. E os 2 foi internado. Um sobreviveu, tá vivo até hoje, ele usa tráqueo. Ficou muito ruim, mas sobreviveu. A tráqueo dele não fechou. O que é isso, mozinho? Aqui? Cobra? Aquela caíra lá perto do... Daqui, deixa eu mostrar. Agora? Taquei fogo lá porque eu queria queimar Qual caieira? lá na beira do canavial. Que cobra que é? Cebola. Mas o fogo queimou. Não é eu que matei não. Não, fogo queimou, o que vai fazer? Depois que o fogo... Aonde você pôs fogo? Lá perto do canavial, do lado, lá tem um... Aqueles galhos de coisa seca que caiu, né? Exatamente. Bom, de boia menos mal do que se fosse cascavel. Gente, ontem eu ainda falei pro mozinho. Ele roçou tanto ontem, não achou nenhuma. Aí hoje achou essa. Mas lá, naquele lugar lá, era pra achar mesmo. Quer dizer, Aquele monte de teia lá tem. ele nem achou. Então, tem, né, mozinho? Tem que tirar, gente. Bom, gente, a questão é essa, né? Só para ilustrar a conversa aqui, eu já comprei a bota, viu, gente? Eu quero muito agradecer as 2 inscritas minhas que me mandou o link, tá? A bota, que vem até no joelho. Eu fiz um vídeo de manhã perguntando quem soubesse, aonde tinha. Vai chegar, eu comprei, não sei, eu comprei pela Shopee, que estava mais barato que no Mercado Livre. Aí, mas só que demora para chegar, mozinho. Então, gente, já comprei, tá? E a gente fica em luto, né? E que nem o gordinho, que o mozinho conhecia bastante, eu não conhecia. E meu amigo Luciano, desde criança. E é isso, né, gente? A vida é um sopro. Então, por isso que a gente tem que estar preparado, né? Quando eu falo preparado, é espiritualmente, né? É difícil estar preparado espiritualmente. É difícil estar preparado. Tem que estar preparado espiritualmente. Mas é o que eu tô falando, mozinho. Então, a gente tem que estar preparado espiritualmente. Muito embora... É difícil estar preparado espiritualmente para alcançar o que a gente almeja depois da morte, né? É difícil, não é fácil, não. Mas a gente tem que se esforçar, né? O máximo que a gente conseguir, né? Então é isso, gente. Queria contar isso para vocês, queria registrar também, né? Que às vezes morre um famoso, a gente vem e faz um vídeo, mas na verdade aquele famoso, igual quando a Vanusa morreu, eu quis fazer o vídeo, gostava muito dela e eu não podia deixar de vir, né? Meu amigo Luciano, que conhecia desde criança. Conheço a mulher, conheço os filhos, é uma história que a gente tinha junto. E ele é irmão do Chiquinho. Então é isso, tá bom, gente? Obrigado, meninas que me mandou os links, muito obrigada mesmo. Porque às vezes eu pensava em entrar no Mercado Livre e procurar, mas naquele momento não dava para entrar. Aí esqueci, aí quando vem o perigo você lembra, aí naquele momento não dá. E assim, como a pessoa já mandou o link direto da bota para mim, já cliquei ali, gente, eu estava no Vendê em Jaguariúna, parei numa loja dessas coisas na beira da estrada, não tinha o meu número e era R$250, eu ia entregar verdura. Gente, eu entrei dentro do carro, comprei de dentro do carro mesmo, de tanta pressa, porque um dos links não tinha o número 37 e no outro tinha. E aí eu falei, vou comprar antes que acabe o número 37 aqui, então já comprei. Gente, é isso, tá? Eu desejo muita paz a todos, gratidão. Vou subir esse vídeo agora e já vou soltar. 2h21. Tchau, gente.